Bem-vindos novamente aos vídeos C#. Continuamos a falar sobre a tecnologia GDI Plus, oferecida pela Net Framework e que nos permite desenhar nas nossas aplicações. Vimos nos vídeos anteriores, então, vários métodos para desenhar formas geométricas e linhas. No entanto, a partir deste vídeo, vamos então começar a falar sobre o desenho de texto. Ora, o desenho de texto é essencialmente desempenhado por uma função da classe Graphics, que é o drawString, e que nós podemos ver aqui na nossa aplicação como desenhador.drawString. Okay? Ora, o drawString tem 6 overloads no seu construtor e, portanto, apresenta-nos 6 assinaturas de parâmetros diferentes. E como poderão observar por uma rápida visualização destes vários construtores, vai-nos solicitar aqui um conjunto de parâmetros que nós, nos casos, já conhecemos, neste caso o brush, porque já falámos dele, o point também, mas aparece-nos aqui então um novo tipo de objeto, que é o tipo de objeto font. Depois temos ainda mais alguns, neste caso continuamos no segundo overload ainda com o font, e depois vamos ter às páginas tantas uma outra estrutura que é o string format, ok? Portanto, basicamente este font e o string format serão as estruturas que nos irão ocupar durante algum tempo nestes vídeos, uma vez que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento e a aplicação deste método drawString. Vamos começar pela estrutura font. Font está intimamente relacionado com o trabalho de letras. Como nós sabemos, o sistema operativo Windows, quando nós usamos, por exemplo, um editor de texto, permite-nos selecionar o tipo de letra. Nós podemos, inclusive, consultar aqui o tipo de letras que estão instaladas no nosso computador. Se, por exemplo, formos aqui à secção das opções, depois ao Fonts and Colors, e temos aqui então a lista de letras, neste caso TrueType Fonts, instaladas no nosso computador. E é em função deste tipo de letras e de algumas destas características do size, bold, italic e o underline, é em torno disso que, neste caso, a classe font, que é uma classe que provém do namespace system.drawing, portanto, do namespace principal do GDI Plus, a classe font vai então permitir-nos criar tipos de letra, ok? Mas neste caso não criar tipos de letra originais, é assim usufruir dos tipos de letra que estiverem instalados no nosso sistema operativo. Ora, para nós criarmos um objeto do tipo font, simplesmente escrevemos font, depois letra, por exemplo, isto é o nome do objeto que vai instanciar a classe, e agora é igual a new. Isto é uma classe, a classe font é uma classe instanciável, portanto nós temos que criar um novo objeto, é igual a new font, e depois nos parâmetros existe aqui uma vastíssima quantidade de assinaturas, de vários overloads que nos permitem definir a mesma coisa, isto é, qual é a fonte que nós queremos definir. Ora bem, e o tipo de letra que nós podemos definir, genericamente eu vou aqui mostrar o tipo de construtor que eu habitualmente uso com maior frequência. Será este. Primeiro, vou passar então uma string que diz respeito ao font family, e aqui dentro eu vou escrever qual é o tipo de letra, o nome do tipo de letra que eu quero usar, e neste caso vou colocar, por exemplo, Arial. Ok? Em seguida, pede-me um valor do tipo float, que é o size. Ora, para size eu vou, por exemplo, colocar 14. Se eu continuar a criar mais alguns parâmetros, ou introduzir mais algum parâmetro, vai-me aparecer aqui uma enumeração chamada font style. E neste caso, o font style, okay, trata-se de uma enumeração que contém um conjunto de várias opções às quais nós podemos aceder colocando um ponto. E agora reparem, permite-nos definir o bold, italic, regular, strikeout e underline. Vamos colocar o regular, que é por defeito, e depois vírgula ainda, e vamos usar o Graphics Unit, que é uma estrutura que nós já vimos também, e que nos permite definir qual é a unidade que nós estamos a utilizar para a apresentação gráfica, e que por defeito é o pixel, que nós vamos colocar aqui Graphics Unit.pixel. Porque se nós não definirmos esta unidade aqui, vamos ter resultados indesejados, ok? E portanto esta é uma das formas de nós podermos definir uma fonte. Colocamos então
nome da família da fonte, neste caso Arial, como poderíamos colocar, por exemplo, Verdana, são tipos de fonte muito comuns, ou Courier New, por exemplo. Eu vou aqui colocar, vou deixar ficar o Arial. Depois temos o size, portanto o tamanho. Quanto maior for este valor, maior será o tamanho da letra. Depois o font style .regular, que é uma letra absolutamente normal, portanto sem itálico ou sem o bold. E depois a unidade gráfica que irá estar no suporte para desenho desta letra, ok? Para desenhar o texto, vamos precisar ainda do desenhador. .drawString, e depois temos que passar como primeiro parâmetro uma string, isto é, o texto que vai ser desenhado. Isto é, texto a desenhar. Depois então temos a fonte. Ora, já temos então a letra aqui criada, vamos colocar lá letra. Depois o brush, ora eu vou criar aqui um brush novo, neste caso brush, podemos chamar-lhe cor, é igual a new solid brush, vamos criar um brush do tipo sólido, e agora color.black, isto é, o brush vai ser a cor negra, e portanto eu agora já tenho o meu brush criado, vou colocar aqui cor, e depois vírgula, um ponto, neste caso um ponto F, posso definir outro tipo de coordenadas que nós depois iremos explorar, eu vou colocar aqui um new point F, e depois lhe passar dois valores, basicamente dois valores inteiros, neste caso podem ser floats, mas eu vou passar dois valores inteiros, neste caso 50,50, ok? E agora vou fechar tudo isto e tenho preparado então o meu método drawString para apresentar o texto, neste caso o texto a desenhar. Vamos testar esta aplicação e vamos clicar em executar e cá está, texto a desenhar. Ok? No próximo vídeo vamos continuar a explorar de forma mais detalhada neste caso a classe fonte.